Então, bom dia, irmãos. Com toda a comoção do retiro e de preparar dois cultos, eu quase me esquecia que tinha que pregar. Agora, eu já tinha as coisas preparadas, atenção. Okay, mas, então, antes de irmos à pregação, eu vou pedir aos irmãos para abrirem 2ª carta a Timóteo, capítulo 4. Mas eu fui incumbido de fazer um convite a toda a congregação. Noemi pediu para convidar todos os irmãos que quiserem a estar presentes próximo sábado às 11h30 aqui na nossa igreja. Ela diz que vai chegar a horas. Eu normalmente diria, não sei, mas conhecendo a Noemi é bem provável que ela vai chegar mesmo a horas. Portanto, se quiserem estar desde o início da cerimónia, estejam cá um bocadinho antes. E dizer que o casamento é bom. O casamento é uma alegria. Eu gosto muito da Noemi, gosto muito do David. E vocês podem ver na minha pessoa como Deus utilizou o casamento também para eu ficar mais bonito. Eu jamais me vestiria assim em condições normais. E Deus tem trabalhado muito na minha vida. Bom, 2 Timóteo, capítulo 4, começando no versículo 6. Então, o nosso texto vai ser capítulo 4, versículo 6 a 8, a 2ª carta de Paulo a Timóteo. E diz assim a palavra do Senhor: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. É um contexto muito rápido. Paulo está já no final da sua carreira, como ele diz. Ele está preso em Roma pela 2ª vez já. Isto terá sido alguns entre 64 e 68. E ele claramente está a perceber que está a chegar ao fim do seu ministério. Vamos ver, segundo as palavras de Paulo, então o contexto que ele estava a viver. A partir do versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalónica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Então o cenário é terrível. O apóstolo, enviado aos gentios, estava preso novamente e desta vez ele sabia que o fim estava perto. E na hora em que ele está mais vulnerável, na sua velhice, preso em Roma, desta vez já não é uma prisão em casa, é mesmo nas masmorras, ninguém está com ele, exceto Lucas. O apóstolo que desistira de uma promissora carreira na comunidade judaica, quem sabe até ao sinédrio judaico, para seguir ao Senhor, que fora aprisionado várias vezes, pelo menos 3, trabalhara pesadamente para sustentar o seu ministério, que passou fome, passou frio, que foi espancado inúmeras vezes, 5 vezes chicoteado 39 vezes, 3 vezes açoitado com varas, apedrejado, abandonado para morrer. A certa altura, no primeiro aprisionamento, o barco que o levava para Roma naufragou, ele nadou até uma ilha e quando procurava lenha para fazer uma fogueira para se aquecer,
ainda foi mordido por uma serpente. Este homem sofreu tanto pelo Evangelho, que na sua velhice, certamente, ele merecia uma reforma descansado, talvez numa ilha grega paradisíaca. Mas aqui está ele, numa masmorra romana, com frio, doente, cansado, e a ver que a sua vida vai acabar ali. E quais são as palavras dele? Como se sentia ele? Nós já lemos o excerto do capítulo 4, versículo 6 a 8. Vamos ver agora onde é que ele vê Deus em tudo isto. Capítulo 4, versículo 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao ver aproximar-se o final da sua vida, com este fim terrível, nestas circunstâncias terríveis, não tinha ele o direito de se queixar? Depois de tudo, depois da maneira como ele se entregou por Deus, da maneira como ele se entregou pelos crentes, ninguém aparece para a sua defesa? Durante este seu segundo aprisionamento em Roma, todos o abandonaram. Apenas Onesíforo não tem vergonha das suas algemas e o visita na altura em que Onesíforo está em Roma, como diz no capítulo 1, versículo 16. E apenas Lucas é o único que fica lá ao lado dele. Se alguém tem razões para se queixar, é Paulo, neste momento. E eu falo por mim, irmãos. Na primeira chicotada que eu levasse por pregar o Evangelho, eu penso que eu ia reavaliar toda a minha vida. Tem que haver uma maneira de fazer isto sem me doer assim na pele. Vamos ver mais a fundo então as palavras de Paulo. Capítulo 4, versículo 6. Ele começa assim: quanto a mim. Paulo ele faz o contraste com o versículo anterior, em que ele encoraja Timóteo a suportar as aflições e a cumprir cabalmente o seu ministério. A dizer, quanto a ti, força nisso. Quanto a mim, o meu ministério está a chegar ao fim. Ele continua, estou sendo já oferecido por libação. No grego está uma ideia poética de uma oferta de libação oferecida a Deus. Era costume derramar um pouco de água, um pouco de vinho ou um pouco de sangue sobre o holocausto ou sobre um sacrifício, mesmo antes dele ser oferecido a uma divindade. Paulo sentia-se tão perto do final que ele até já estava a sentir, ele já estava a ver as últimas cerimonialidades do seu sacrifício a acontecerem. Paulo ia morrer, o seu martírio seria como vítima às mãos de homens cruéis, mas a sua vida, o seu ministério, tinham sido um sacrifício a Deus, a quem ele servia absolutamente com todas as suas forças. Ele continua, e o tempo da minha partida é chegado. Aqui ele usa uma ideia poética de um navio que está a ser desamarrado do seu amarradouro, do porto, para partir em direção ao mar. Paulo estava de partida deste mundo e os ministros do Evangelho teriam que continuar sem ele. Continuamos para o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Todas estas três ideias são metáforas atléticas. Combati o bom combate é a ideia de um combate corpo a corpo, de uma luta na arena, em que alguém só ganha quando o adversário, exausto, cai no chão e não consegue lutar mais.
Acabei a carreira é a ideia de uma corrida, de uma maratona de longa distância, em que o atleta tem que testar a sua resistência até ao fim. E guardei a fé, uma alusão à promessa que os atletas faziam, que eles competiriam em conformidade com as regras. Então Paulo, aqui, neste versículo, ele pinta a vida cristã como uma luta, como uma competição atlética, uma experiência árdua, cheia de obstáculos, embora o seu propósito seja alto e há uma coroa a ser ganha. Ele diz, eu combati o bom combate. Não era um combate qualquer, era aquele combate que importava verdadeiramente. É como se Paulo dissesse, eu não me lamento de nada do que passei, pois agora posso olhar para trás com alegria, pois fui valente neste combate que verdadeiramente interessa. Acabei a carreira. Ele está a dizer, eu passei por todos os obstáculos desta longa maratona para chegar finalmente à meta. E guardei a fé. Fiz tudo isso de uma maneira digna diante de Deus e diante dos homens. Tenho sido fiel às minhas promessas e ao meu compromisso com Deus. Tenho feito o seu trabalho e tenho sido o seu servo fiel. Tenho transmitido a sua mensagem aos homens da forma original e de uma forma pura. E continuamos no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Depois disto tudo, ele vai agora receber então o seu prémio. Aquilo que ele passou o seu ministério a lutar para alcançar. Chegar ao fim e receber a sua coroa. Na altura, os atletas não recebiam medalhas, recebiam as coroas. Aquelas coroas de louro. A recompensa de Paulo, a coroa de Paulo, era entrar no descanso, no gozo do seu Senhor. A coroa de justiça perfeita, que é conseguida pelos méritos de Cristo e que será dada a Paulo e a todos aqueles que nele, em Cristo, crerem verdadeiramente. No dia do julgamento de todas as coisas. Então Paulo poeticamente fala do fim da sua vida. Depois, nos versículos 9 a 16, ele conta como têm sido difíceis os seus últimos tempos. Mas termina então no versículo 17 e 18. Vamos ler novamente. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Independente das circunstâncias serem as piores, Paulo sabia que Deus lhe bastava. Mesmo que todos os amigos o abandonassem, Deus nunca o faria. Neste retiro de jovens nós temos falado como se nós somos cristãos, nós não podemos ser outra coisa. Se esta é a nossa identidade, então é a nossa identidade todos os dias, o dia todo, e não apenas alguns dias, ou aos sábados à noite e aos domingos de manhã. É a nossa identidade em casa, com a nossa família, é a nossa identidade na escola, no trabalho, é a nossa identidade na sociedade. Não existem cristãos agentes secretos e nós não tiramos folga nem férias de sermos cristãos. Se esta é a nossa identidade, então que assim seja até ao fim dos nossos dias. Vamos ter lutas, vamos ter aflições,
E vamos ser como Lucas, ao lado dos nossos irmãos, dos Paulos, nos seus momentos mais difíceis. Independentemente da nossa idade aqui hoje, ou da fase da vida em que estamos, nós temos que lutar para chegar ao final da nossa vida, olhar para trás e poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu lutei até ao fim, perseverei através de todos os obstáculos até ao fim e filo de uma maneira digna diante de Deus e diante dos homens. Não me lamento de nada, absolutamente nada, daquilo que fiz, daquilo que passei por amor a Cristo. Pois eu sei que por todas as maiores alegrias e por todas as maiores tristezas enfrentadas nesta vida, e Paulo passou por grandes picos de alegria e profundas tristezas, mas também nós passamos por isso. Mas nada disso se compara com as alegrias do porvir, com passar a eternidade na presença do nosso Salvador. Paulo tinha a certeza disso. Nós não sabemos exatamente como Paulo morreu, mas a tradição diz-nos que ele foi decapitado fora da cidade de Roma. Sendo cidadão romano, ele tinha o privilégio de não poder ser crucificado. Então, a escolha foi a decapitação. E eu imagino Paulo a ser conduzido para fora da sua masmorra, a ser conduzido para fora das muralhas de Roma, numa manhã fria, talvez para uma zona florestal, e ele cansado, doente, acusando no seu corpo ter estado a viver em condições deploráveis, numa masmorra romana, talvez cambaleando por causa da velhice, por causa de tudo aquilo que ele sofreu no seu corpo, por causa do Evangelho, talvez precisando de se apoiar em algum soldado romano para não tropeçar, para não cair, por ver tão mal. Eu imagino em muitas dores físicas, mas também imagino com um coração cheio de expectativa de se encontrar com o seu Senhor. E talvez, e aqui continuamos a especular, talvez ele tenha sentido uma pequena ponta de dúvida, de preocupação, que seria legítima. O imperador Nero, que agora acabara de o condenar à morte, ele começara uma violentíssima perseguição aos cristãos. Nesta altura de grande crise, quem é que Deus iria levantar para ajudar, para encorajar Timóteo, Tito e tantos outros ministros que Paulo tão carinhosamente cuidava? Quem iria visitar as igrejas que ele plantara, orar por elas constantemente, enviar-lhes cartas a exortá-las, a corrigi-las? Poderia Deus permitir que todo o seu trabalho, toda a sua entrega, tivesse frutos tão pouco duradouros? E nós sabemos a resposta. Hoje, passados quase 2000 anos, aquele imperador Nero, que era o homem mais poderoso da terra no seu tempo, é apenas uma nota de rodapé na história. E é visto como um louco. Paulo, ele é hoje conhecido por todo o mundo como o apóstolo Paulo. Foi utilizado por Deus para começar o movimento de plantar igrejas e de proclamar o Evangelho a todos os gentios. E ainda hoje somos beneficiados do ministério de Paulo aqui em Queluz. Foi lá que começou a proclamação do Evangelho aos gentios. Nero causou terror numa pequena época, durante alguns anos, como imperador romano. O ministério de Paulo teve consequências eternas. E é assim connosco também.
Cada palavra, cada gesto de amor, cada oferta para o trabalho da igreja, todas as horas passadas a preparar o ensino para uma escola bíblica dominical, a preparar tempos de evangelização, escolas bíblicas de férias, chás com graça, a preparar retiros, a dormir menos de 5 horas por noite. Cada pequeno sacrifício por amor a Cristo e ao próximo tem consequências eternas. Até a mais pequena, breve oração, breve intercessão, tem consequências eternas. E por isso nós podemos concluir que podemos deixar todo o queixume de lado e fazer todas as coisas para Deus com amor e alegria. Ter prazer e o privilégio de fazer parte do grande plano de Deus para a salvação de muitos. Ainda como parte da pregação de hoje, eu vou convidar a equipa de louvor a vir cá acima. E nós vamos cantar uma última canção aqui deste culto, hoje, juntos. No final da música, o grupo de louvor vai sentar-se ali nas escadas. Eu sugiro que os irmãos cantem em pé e depois, no final da música, se sentem. E nós teremos um tempo de pós-lúdio dirigido pelo Natanael. Pedimos que permaneçam em silêncio e em espírito de oração até o pós-lúdio acabar.